essa gravação aqui, tá? Então, vamos começar pela a resolução desse TCC de matemática. Eu achei ele um nível ok, não, bem Enem, né? Muito Enem. Eu acho que dos TCCs que eu tirei, né, que a gente faz, né, quase todos são tipo 90% de questões do Enem. Esse aqui é um pouco diferente, mas eu peguei de vários simulados que eu considero bem condizentes com o Enem, tá? Então vamos lá. Essa segunda questão aqui, né? Ele diz, né? Considere que uma pessoa decida investir em uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento com rentabilidade líquidas garantidas pelo período de 1 ano. Então ele deixa claro aqui um período de 1 ano, né? Então se a rentabilidade for ao mês, que ele vai dizer aqui, né, que é o investimento A gente tem que transformar em 1 ano. Se for ao ano, já está em 1 ano, então tá ok. Investimento ao semestre, a gente tem que transformar para o ano, né? Se está ao mês, né, são 12 meses igual a 1 ano. Isso a gente tem que deixar claro. E tá em semestre, então são 6 meses, né? Semestre são 2 semestres igual a 1 ano. Isso aqui vai facilitar a nossa vida. Então ele diz, a rentabilidade para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. Então, vai incidindo sobre o valor do período anterior. Isso quer dizer que ele vai usar aquelas coisas mais compostas, né? Ele diz, o quadro fornece algumas aproximações para análise das rentabilidades. Aí ele coloca isso aqui, né, no quadro, mas para tentar ludibriar, né, pra gente usar outras coisas aqui, mas a única coisa que vai importar aqui, basicamente, é isso aqui, tá? Então, vamos lá. Ele diz aqui, para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá... Aí o que acontece, né? Eu chamei de V o valor investido. Eu chamei de V o valor investido. Então, no investimento A, como a gente tem 3% ao mês, quando a gente transforma ao ano, a gente tem que usar o... Peraí, só um segundo, viu, gente? Só um segundo. Ô, mãe! Pelo amor de Deus! Voltei. Porque meu sobrinho tava fazendo muito barulho aqui. Então, como é ao ano, a gente tem que pegar esse ao mês e transformar no ano. São 12 meses, então vai ficar 3%, que é 1,03, né? Elevado a 12. Né? E a gente tem aqui, né? 1,426 vezes o valor que eu investi. Já no investimento B, ele diz que é 36% ao ano. Então, se é só um ano, um período, então é só multiplicar 1 vezes 1,36. Dá 1,36V. Já no C, ele diz que é ao semestre, ou seja, 2 semestres formam um ano. Então, seguindo o mesmo princípio aqui do mês, que aqui é 3% ao mês, a gente elevou a 12, elevado a 12, né? Aqui, se é 18% ao semestre, a gente tem que elevar ao quadrado. Então, vai ficar V vezes 1,18 elevado ao quadrado. Fazendo isso, né? A gente acha isso aqui que ele dá pra gente, que é 1,426. 36 é a mesma coisa. E a gente só teria que elevar ao quadrado esse 1,18. Que vai ficar 1,392. Então vamos ver aos itens, né? Vamos aos itens. Ele diz aqui: para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá, maior rentabilidade anual, o A, né?
Aí ele diz, escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C? Não, né? A gente viu que é diferente. Escolher o investimento A ou C? Não, né? Só o A. Né? O C é o segundo maior. Escolher o investimento A, pois sua rentabilidade anual é maior que a rentabilidade anuais dos investimentos B e C. Exatamente, né? Letra C. Só os itens, os outros itens, né? D. Escolher o investimento B? Não, né? Deixa eu ver que é o item investimento A. Escolher o investimento C? Não. Alguma dúvida, gente? Vou prosseguir aqui. Quarta questão. Essa quarta questão ele diz: considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006 e que os Estados Unidos produzirão somente metade da sua produção em 2006, para que o total produzido pelo Brasil e Estados Unidos continue sendo 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar a sua produção em aproximadamente. Tá. Então vamos ver que produção é essa que ele está falando. Ele diz: em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e a de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ao passo que os Estados Unidos da América, usando milho, foi de 45%. Então tem o Brasil 43%, Estados Unidos 45%, somando 43 mais 45, 88%, que é o que ele falou ali. Então beleza. 2006 foi uma produção de 40 bilhões, Brasil foi 43 bilhões, 43%. Então a gente faz o cálculo aqui para 2006. Ele diz: em 2006, Brasil tem 43% da produção, que é 40 bilhões. Isso dá um total de 17,2 bilhões de litros. Já os Estados Unidos, ele tem 45% de 40 bilhões, que é 18 bilhões. Beleza. A gente agora já tem em números aqueles percentuais que a gente tinha, né? Por que é importante? Porque ele diz que em 2009 a produção mundial de etanol foi a mesma, ou seja, continua os 40 bilhões, né? Então, qualquer a diferença, se continua 40 bilhões, se eu somar aqui 17,2 mais 18 bilhões, tem que dar os 88% de 40 bilhões, né? Beleza. Mas o que é que ele diz aqui sobre a produção dos Estados Unidos? Que caiu a metade de sua produção de 2006. Então, se é 18 bilhões, se cai para metade, fica 9 bilhões. Ou seja, se perdeu nesse meio aí, 9 bilhões. Ficou menos 9 bilhões, né? E em 2009, tem que haver essa recuperação. Esses 9 bilhões aqui tem que ir para 2009 do Brasil, para permanecer os 88%. Né? Porque o total, esse 17,2 mais 18 bilhões, que dá 35,2, aqui tem que ser também a mesma coisa, 35,2, porque a porcentagem é a mesma. Né? Então, essa soma tem que estar igual. Se perde embaixo, se perde nos Estados Unidos, menos 9 bilhões, o Brasil tem que ganhar os 9 bilhões. É simples. Entendido? Prosseguir aqui. Então, esse aumento é de 9 bilhões em cima dos 17,2 existentes. Então, se a gente faz 9 dividido por 17,2, fica 52,3%. Então, esse seria o aumento percentual. Tá? Letra C. Vamos prosseguir.
Essa daqui é um pouco mais... Essa daqui é um pouco complexa, né? Essa 6. Ele diz aqui, né? Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados. E um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Então, é com repetição. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13. Isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha? Então, primeiramente, né, a gente pode calcular todas as que são possíveis para depois tirar aquilo que ela não quer, né? Então, ela diz aqui, todas as senhas possíveis, né? É com repetição e se podem 5 números. Então, na primeira casinha, posso 5 números. 1, 2, 3 ou 4, 5. Na segunda, também 5. Na terceira, também 5. E na quarta, também 5. Então, é 5 elevado à quarta, que é 625. Essa é a parte mais simples da gente ver, né? Que são todas as possibilidades de senhas que ela pode ter. Mas agora, a gente vai para a restrição. E qual seria a restrição? O 1 seguido do 3. Ou o 3 seguido do 1, né? Não, ao contrário mesmo. 1 seguido do 3. E como é que a gente faz o cálculo dessas possibilidades? O 1 pode estar na primeira casa e o 3 na segunda. O 1 pode estar na segunda casa e o 3 na terceira. E o 1 pode estar na terceira casa e o 3 na quarta. São essas as únicas possibilidades, né? Porque se eu jogar um para cá, não fica 13, porque são só 4 senhas. E se eu jogar o 3 para cá, eu não posso colocar o 1 aqui. Então, são essas 3 chances de termos o número 13, né? 1 e depois 3. Então, pronto. Nessa primeira possibilidade, né? A gente tem 1, 3. Aqui eu posso qualquer um dos 5. Então, tem 5. E aqui, qualquer um dos 5. Mais um 5. Então, fica 5 vezes 5, né? A possibilidade. Então, são 25 formas dela ter esse 13 aqui. Aqui, da mesma forma, né, seguindo o mesmo raciocínio, tem isso, né? 1 aqui, o 3 aqui. Aqui eu tenho 5 chances, aqui eu tenho 5 chances. Então, fica 25 formas de ter o 13 aqui no meio. E dessa outra forma aqui, tem o 5 aqui, o 5 aqui. 5 vezes 5, 25. E o 13 ficou por último. Somando tudo, 75. Por que que eu não posso simplesmente pegar os 625 e diminuir de 75, que daria 650, né? Aí, e tem ou 550, né? E nem tem a resposta aqui. Ainda bem que não tem a resposta aqui. Porque se tivesse, iria muita gente nessa opção. Mas por que que eu não posso? Porque quando eu faço o 13 aqui e calculo todas as possibilidades dos 5 números aqui, eu estou calculando, dentre essas possibilidades, o 1 aqui e o 3 aqui. Ou seja, 13 e 13. Aqui, da mesma forma, eu estou calculando todas as possibilidades aqui. Então, eu tenho 1 aqui e o 3 aqui. E uma dessas possibilidades, 13 e 13. Então, eu estou contando duas vezes o 13 e 13. Tanto nessas possibilidades dessa aqui, quanto na possibilidade dessa aqui. Então, tem uma duplicação aqui que eu tenho que retirar. E retirando essa duplicação, a gente fica menos 1, né? Então, fica 75 menos 1, que é 74. Quando a gente faz 625 menos 74, a gente acha o 551. Certo? Matheus, Pode falar. eu tipo assim, eu entendi, mas por que que eu não tiro 2 ao invés só de 1? Porque se eu tirar 2, eu estou retirando
uma das chances, que é 13 e 13. Entendeu? E o que é que tem se ficar repetido? Se ficar repetido, é que eu tô Se eu colocando deixar só duplicadamente, entendeu? 75. Hã? Se eu deixar só o 75, por que que eu não posso? O 75, porque eu tô É. contando uma das possibilidades, eu tô contando duas vezes. Entendeu? Porque assim, ó, existe uma senha que ela pode colocar, que é 13, 13. Tudo bem? Essa é Uhum, uma senha que ela pode colocar. Entendeu? Na entendo. verdade, ela não pode colocar, mas enfim, dentre dentre as possibilidades de senha que ela tem, essa é uma delas, né? Uhum. Dentre essas 625 possibilidades que ela tem, essa daqui é uma delas, tá? Entendeu até aqui? Tô entendendo. Então, quando eu calculo aqui na possibilidade de eu só travar o 1 depois o 3 na primeira casinha e depois na segunda, nessa aqui eu estou calculando a chance, em uma dessas 25 chances aqui, né, que eu calculei, é ser 13 13. Uma delas, tá? Uma das 25. Quando eu calculo essa daqui, essa outra forma de ter o número 13 na senha, dentre essas aqui, eu também estou calculando 13 13. Então, uma daquelas 625 chances aqui, eu estou botando duas, estou calculando duas vezes. Entendeu? Aí Entendi. Obrigada. por isso eu tiro só uma das duas vezes que eu estou contando, para não duplicar, Uhum. entendeu? Entendi, obrigada. Nada. É, vamos lá. Tirar 12 também. Ele diz aqui, né? O dono de uma barraca de feira livre vende todos os dias um determinado número de sacos de laranja, os quais devem ser transportados em várias bicicletas cargueiras. Cada saco contém 5 dúzias de da fruta. O transporte diário pode ser feito de duas maneiras. Na primeira, se 2 sacos forem transportados em cada bicicleta, sobram 13 sacos na barraca. Precisarão ser transportados posteriormente. Na segunda, se 3 sacos forem colocados em cada bicicleta, 3 delas não precisarão ser utilizadas. Então vamos entender o que está acontecendo, né? Ele tem um número X de sacos com 5 dúzias de laranja, tá? Ele tem um número X. E ele tem Y bicicletas. Quando ele coloca em cada bicicleta 2 sacos, né? Coloca 2 sacos em cada bicicleta. Sobram na barraca para uma outra vez que outra leva de bicicletas, né? Sobra na barraca 13 sacos. Então, X, que é o número de sacos, é numericamente igual a 2 sacos que ele coloca por bicicleta Y, mais os 13 que ficou na barraca. Concordam? O número de sacos, Mas eu não tô entendendo, não. ó, deixa eu ver se eu coloco aqui com eu vou colocar um exemplo aqui mais simples, mas para ficar melhor entendido, tá? Seguinte, eu vou dizer que eu sou comerciante, tá? Eu vendo laranja. É, eu tenho 5 sacos de laranja que eu vendo todo dia, tá? E eu tenho 2 bicicletas, tá? Eu vou colocar assim. Tenho 2 bicicletas. 2 bicicletas cargueiras. O desenho, né? Quando eu coloco 2 bicicletas,
ou dois sacos em cada bicicleta, eu jogo aqui esses 2 sacos aqui, 2 sacos aqui. Então eu eliminei 4 sacos, né? Da minha barraca. E sobrou um, que eu não posso levar esse último saco. Então vai ficar na barraca para quando levar essa bicicleta pro local, volta e leva um. Entendeu? Entendido até aqui, galera? Sim. Entendido, né? Então, é a mesma coisa que está acontecendo nesse exemplo. Só que eu não sei o número de bicicletas e não sei o número de sacos. Eu só sei uma informação. Cada bicicleta leva 2 sacos. 2 sacos. E se esgotou o número de bicicletas que tem no estabelecimento. E se esgotou, com cada uma que tem, levando 2. Mas sobrou 13 sacos. Entendeu? Na barraca. É como se tivesse mais aqui, né? Eu posso botar mais sacos aqui, ó, como exemplo. E mais bicicletas. Na verdade, posso botar mais sacos aqui e menos bicicletas. Pronto. Eu botei mais 2 sacos. Sobrou 3 agora. Porque eu não posso levar nessas bicicletas, né? Todos os sacos que eu decidi colocar 2 por bicicleta. Entendeu? Sobrou 3. Aí na próxima vez que vier as bicicletas, leva o restante. Deu pra entender? Deu, entendi. Então pronto. Só que eu não sei o número de bicicletas, eu chamei de X. Ou número de sacos, eu chamei de X. E eu não sei o número de bicicletas, eu chamei de Y. Então é o seguinte, o número de sacos, ó, aqui nesse exemplo, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 sacos. Então, o número de sacos, que é 7, é igual ao número de sacos que eu coloco por bicicleta. Eu coloco quantos aqui? 2. Tá aqui, 2 sacos de bicicleta. Vezes o número de bicicletas que eu tenho. Eu não tenho 2 bicicletas? 2. Mais o que sobrou na barraca, que é 3. Aqui é 4 mais 3, que é 7. Entendeu o raciocínio com esse exemplo? Então, Sim. o raciocínio é: o número de sacos, X, vai ser numericamente igual a 2 vezes, que é o número de sacos que eu coloco por bicicleta, vezes o número de bicicletas. 2 vezes Y, que eu chamei de Y o número de bicicletas, mais 13, que é o número de sacos que ficou na barraca. Beleza? Isso na primeira vez, né? Isso é o primeiro exemplo, né? Primeira forma. Aí diz, na segunda forma, se 3 sacos forem colocados em cada bicicleta, 3 delas não precisarão ser usadas. Então, vamos lá para esse exemplo aqui, que eu acho que ficou um pouco mais didático. A partir do momento que eu coloco mais um saco aqui, ó, ficou 3 sacos por bicicleta. Então eu tenho que eliminar, por exemplo, esses 2 aqui, né? Que eu já estou usando. Sobra um, né? Mas esse exemplo aqui não está muito interessante para fazer, porque no exemplo atual, né, aqui ele não vai precisar mais usar a bicicleta, né? Então eu tenho que aumentar o número de bicicletas aqui. E eu vou excluir. Agora eu não tenho mais 7 sacos, tá? Eu tenho 6 sacos. E aqui eu tenho mais bicicleta. Ó. Vamos lá. Esse exemplo. Eu coloquei todos os sacos
nas bicicletas, né? É 3 sacos por bicicleta. Agora eu tenho 5 bicicletas, tá? Eu coloco 3 sacos por bicicleta. Então, eu coloco 3 3 na primeira, 3 na segunda, e já se esgotou o número de sacos que eu tenho na barraca. Mas eu tenho mais 3 bicicletas. Entendeu? Então, o número de sacos de laranja, né, que eu vou ter, que é 6, é numericamente igual a 3 vezes, que é o número de sacos de laranja que eu coloco por bicicleta, que é 3 sacos de laranja, vezes o número de bicicletas que eu tenho, total, que aqui é 5, né? Menos as 3 que eu não usei. Eu não usei 3 bicicletas. Isso aqui é 6 igual a 3 vezes 2, né? Isso aqui é 2. Então, jogando para esse exemplo, né? Agora com coisas, com incógnitas, né? Que eu não disse que o número de sacos é x. X é numericamente igual a 3, que é o número de sacos que eu coloco por bicicleta, vezes y, que é o número de bicicletas, menos as 3 bicicletas que ele não usou. Se ele não usou é porque não levou os sacos, né? Então, beleza. Tudo bem? Até aqui? Tudo bem. Beleza. Então, vamos dar prosseguimento. Mas x é igual a x, né? Então, eu igualo 2y mais 13 a 3 vezes y menos 3. Vai ficar isso aqui, né? 2y mais 13 igual a 3 vezes y menos 3. Faz a distributiva aqui. 2y mais 3 igual a 3y menos 9. Joga tudo que é y, né, para um lado. Tudo que é sem incógnita para o outro lado. Vai ficar y igual a 22. Se y é igual a 22, a gente pode achar x. X, né, 2 vezes y mais 13. Então vai ficar 2 vezes 22 mais 13. X igual a 57. Então eu tenho 57 sacos. 57 sacos. Mas o que é que ele quer aqui? Ele quer quantas dúzias de laranja vão ser vendidas diariamente nessa barraca. Cada saco tem 5 dúzias de fruta, da fruta. Então tem 57 vezes 5 dúzias, que é 285 dúzias. A gente faz isso, né? Então fica a letra B. Resposta. Complicadinha essa questão, assim, o enunciado é um pouco complicado de montar o sistema. Vamos lá, para essa 13 agora. Eu gosto sempre de começar aqui, né? Principalmente quando tem um texto muito grande. Quando tem textos pequenos, não é obrigatório que a gente comece pelo enunciado. Mas com um texto muito grande, para a gente não se perder no que a gente procura, é interessante que a gente comece pelo enunciado. Então ele diz, para que seja mais vantajoso carregar totalmente o modelo de smartphone citado, conectado ao computador e com o modo avião ligado, o tempo T deve ser necessariamente qualquer valor. Tá? Então ele diz que é vantajoso carregar totalmente o modelo de smartphone citado conectado ao computador e com o modo avião ligado. Então vamos ver o que é que o texto fala sobre isso. Ele diz, o telefone carrega mais rápido no modo avião. Ele diz, se você colocar um celular para carregar no modo avião,
o processo será pouco mais rápido do que o normal. Isso porque o modo avião desativa opções de acesso à rede 3G e ao modo Wi-Fi. E assim, o telefone utiliza menos bateria durante o carregamento. A desvantagem desse truque é que, enquanto o aparelho estiver no modo avião, não pode receber ligações ou acessar a internet. A reportagem da BBC Mundo colocou o mito à prova e comprovou que carregar 10% do celular com o modo avião ativado é 1 minuto mais rápido que pelo método tradicional. Então, aí diz aqui. Então, cada 10%, né, carregar 10%, sempre tem que ir destacando. É 1 minuto mais rápido pelo método tradicional. Então, além da diferença de tempo ao carregar o celular no modo avião, há a diferença entre carregá-lo conectado ao computador ou diretamente à tomada. Para um determinado modelo de smartphone, carregá-lo conectado ao computador demora o dobro do tempo em relação a carregá-lo conectado diretamente à tomada. Então, conectado ao computador, o dobro de tempo carregá-lo conectado diretamente à tomada. Esse mesmo celular demora um tempo T em minutos para carregar estando conectado diretamente à tomada em modo avião desligado. Então, beleza. São várias informações, né? Mas 3 informações são as que mais importam nesse texto, né? Que com relação a carregar no modo avião, o tempo que ele gasta para carregar estando sem o modo avião e sem estar conectado ao computador, e o tempo que ele demora conectado ao computador. O tempo que ele demora conectado ao computador é 2 vezes o tempo, ele diz aqui, né? O dobro do tempo em relação ao carregado conectado diretamente à tomada. Então, essa é a primeira informação mais relevante, né? Sabendo que o tempo T é o que ele demora para carregar. Então, se T é o que ele demora para carregar, conectado ao computador, ele demora 2T, que é o dobro do tempo. Beleza. Agora, falando sobre carregar no modo avião, ele diz que 10% do celular, para carregar 10% do celular, é 1 minuto mais rápido do que o método tradicional. Então, se para carregar 10% de bateria no modo avião é 1 minuto a menos, então para carregar 100% é X. E esse X vai ficar 10 minutos. Então, para carregar 100% de um celular, ele estando no modo avião, é 10 minutos a menos do que ele sem estar no modo avião. Beleza. Eu vou economizar 10 minutos de tempo. Então, se conectado ao computador é 2T, no modo avião e conectado ao computador, vai ser 2T menos 10 minutos. Então, beleza. Então, o que é que ele quer efetivamente da gente? Ele diz: para que seja vantajoso carregar totalmente o modelo de smartphone citado conectado ao computador e com o modo avião ligado, o tempo T deve ser necessariamente qualquer valor. Então, para ser vantajoso, esse 2T menos 10 tem que ser menor do que o tempo que ele gastaria normalmente, que é T. Isso é que se torna vantajoso. Então, esse 2T menos 10 tem que ser menor que T para ser vantajoso. Porque senão é melhor carregar normalmente, né? Então, vai ficar 2T menos 10 é menor do que T. Eu jogo esse T para o outro lado, vai diminuindo, fica T, 2T menos 10 menor que 0, ou T menor que 10 minutos. Então, esse tempo ele tem que ser menor que 10 minutos. E, obviamente, o tempo não pode ser menor que 0. Né? Então,
entre 0 e 10 minutos. Tá? Tudo bem? Vamos aqui para a última questão. Ele diz aqui: a resposta correta para o problema proposto é... Então, beleza. Ele diz: o quadrado mágico é um jogo que consiste em completar uma malha quadriculada, n por n linhas por n colunas, né? Com um número natural de 1 a n ao quadrado. Então, vai de 1 até, que não é 4, 4 ao quadrado, que é 16. Obedecendo a certas regras. Por exemplo, o quadrado 4 por 4 é preenchido com o número 1 a 16, sem repeti-los, de forma a garantir que a soma dos números de cada linha, soma dos números de cada coluna e a soma dos números de cada diagonal sejam todas iguais. Uma professora propôs o quadrado mágico a seguir para seus alunos e pediu que eles encontrassem o valor de x. Aqui, eu acho que o erro pode ter sido pensar demais. Porque a gente vai pensar nas linhas, vai pensar nas colunas, vai pensar na diagonal. Mas aqui ele só dá diagonal. E a gente sabe que as diagonais são iguais. A soma das diagonais são iguais. Então aqui a gente não precisa se importar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso e com isso. Não precisa. A gente só precisa se importar com as diagonais. Essa diagonal e essa diagonal. A soma das diagonais são iguais. Então, quando a gente soma essas diagonais aqui, a gente acha 27 mais x. Quando a gente soma essas daqui, a gente acha 34. E a soma das diagonais são iguais. Então, 27 mais x é igual a 34. X vai ser igual a 7. Tá? Letra C. Beleza? Essa daqui às vezes a gente vai para uns pensamentos que às vezes atrapalham a gente, né? Porque tem informação em algumas questões inúteis, né? São algumas informações inúteis. Então a gente tem que ter muito cuidado em saber o que realmente interessa para a gente em determinada questão, tá? Bom, conseguimos aqui fazer todas as questões que colocaram como dúvidas. Então, tá tudo tranquilo aqui. Se vocês querem que eu responda alguma dúvida de vocês, algo nesse sentido. Se não, a gente vai encerrar por hoje. Oi? Eu tenho uma dúvida. Não é uma dúvida, é uma pergunta. Na questão 6, Hum. é análise combinatória, né? Vixe. Aqui não chega a... É uma análise combinatória, mas... pode-se dizer que sim. É porque pra mim, eu não me importo em taxar um conteúdo, sabe? Mas Uhum. é combinação. De certa forma é combinação, né? Isso aqui. De certa forma é. Mas Tá poderia certo. ser outras coisas também, né? Tá Tranquilamente aqui. bom. Obrigada. Certo. Bom, creio que é isso, tá? Agradecer a vocês aí pela presença. E meio da semana, né? Quarta. E no finalzinho dessa semana aí eu queria que vocês dessem o gás, tá? Tamo junto aí, viu?